Boa noite, estamos aqui hoje trazendo uma convidada mais do que especial. Então já vamos avisando aí na barra de rolagem que já estamos online. Vamos trazer Maiara Magri, talentosíssima, ícone de sinônimo, né, de beleza, de talento. E aí vamos apertando aí os nossos coraçõezinhos. Né? Aqui hoje no Universo da Arte, aliás, o pessoal pediu o nome, eu vou baixar todos os vídeos também no YouTube. E vamos aí chamando todos para poder falar com a nossa querida e convidada, né, que dispensa maiores apresentações, vai falar da sua carreira, de como foi o sonho de ser atriz lá aos 12 anos, lá em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, como que ela veio para cá, na verdade foi para São Paulo, vai contar toda a história que também a gente não conhece lá de trás. E aqui ela cresceu aí na frente da TV, do cinema, graças a Deus, para nossa honra. Né? E vamos chamá-la aqui para justamente ela e contando um pouco da história dela. Eu ainda estou com a minha rinitezinha aqui atacada, mas não poderíamos deixar de fazer com essa pessoa tão especial. Né? Então, e aí já deixo registrado aqui que todas as gravações, todas as outras também, pretéritas, as outras lives, as entrevistas estarão disponíveis também no YouTube. A gente vai baixar para não se perder, né? Porque às vezes fica só numa plataforma, a gente corre de perder. Então aí a gente vai. O pessoal perguntou e pediu, fizemos aí uma enquete do nome, vai ser Universo da Arte, porque falamos de todas as artes. E, claro, fizemos também, olha, recebi vários directs para pergunta para Maiara. Ela faz o maior sucesso, ainda permeia as personagens dela, permeiam aí a nossa mente, né? Desde Babi e muitas outras, Rosemary, e assim vai. Eu vou tentar pescá-la aqui, porque daí ela mesma vai contando, e aqui é um presente para mim tê-la comigo aqui. Deixa eu ver se eu aqui com essa voz, mas vamos que vamos. Deixa eu tentar pescar a nossa querida convidada aqui, que ela já entrou aqui, eu vi. Deixa eu ver aqui. De sucesso. Deixa eu ver se foi, que às vezes dá uma travadinha. Oi, Olá! foi. Tudo bom? Tudo Tudo bom? Muito bem? obrigada, querida. Tá linda como sempre, com esse sorriso no rosto maravilhoso. Obrigada, obrigada. Obrigada por você ter aceitado. É um presente para mim estar aqui com você, Que como bom. fã lá desde Babi, tá? Falando que Aham. tinha tanto você também. E é lógico que eu vou aqui agradecer várias vezes ao Márcio Azevedo, ao Erval Rossano Filho, né? Erval Abreu. Maravilhosos. Maravilhosos, dispensa mais comentários. Estiveram aqui comigo e já sabem que eu quero Maiara, gente, há um ano aqui, tá? Então, assim, fazer Maiara, assim, nessa Foi, hashtag. foi muito, Oi? foi muito legal porque eu reencontrei os dois também. E Olha, em foi. poucos dias. Então, assim, nossa, foi muito ser dirigida pelo Erval e encontrar o Márcio. Foi muito legal também. Não, e não muda, né, Mayara? Eu quero falar aqui, claro, você já deu muitas entrevistas, a gente que conhece e te acompanha sabe, mas é tão legal ouvir de você, né, essa história. E você tem essa coisa da namoradinha do Brasil, claro, né, como uma das nossas aqui, que é sempre essa menina eterna e tal, mas com uma presença e uma vivência muito intensa, né? Então eu Sim. gosto de destacar esse paradoxo. E aí, claro, ó, já entrou aqui a Ângela Wilderheim, que é mãe de Márcio, que dispensa também várias apresentações, é em baluarte da nossa TV, está aqui conosco. Gente, muita gente entrando. Se eu não for falando de todos, não, porque a gente tem muita coisa para saber de Maiara. Eu começo desse início, que é o que menos as pessoas que acompanham sabem, que era a menina de 12 anos de Mogi Guaçu que queria ser atriz. Né? Que imagino que Sim. quando eu assisti você sendo Babi, você também assistia e numa cidade do interior parecia um sonho distante, né, Mayara? Nossa, eu assistia muitas novelas e Malu Mulher e Sim. trabalhos assim que eu ficava super encantada e queria ser também uma atriz, né? Eu queria ser igual, eu queria estar lá fazendo, mas eu queria assim, na época, eu queria ser uma atriz de teatro. Isso era uma coisa muito importante para mim, porque eu cheguei a achar, tipo, com os meus 16 anos, que uma atriz de verdade tinha que ser atriz de teatro, não de televisão, sabe? Mas e aí foi o que me trouxe para São Paulo, que aí eu entrei na IAD com esse sonho de ser uma boa atriz de teatro.
E Sim. depois, sim, eu fiz televisão, fiz cinema, fiz de tudo, mas é, foi uma trajetória, assim, bem completa. E seus pais deixavam, te incentivavam, o que é difícil, né, para uma garota do interior da época ter essa educação, essa liberdade para ser atriz. Tanto é que você fez um teste primeiro lá para ser de uma companhia da sua cidade, né? Então Exatamente. isso é bem interessante, né? Porque É, meu você pai ali era, virou estrela depois, né, da meu pai era cidade. muito aberto, sabe? Ele tinha Aham. essa... E ele acreditava tanto em mim que eu acho que isso me ajudou bastante, mesmo. Isso foi bem importante. Eu ter meu pai, aquela figura, sabe, forte ali do meu lado e me incentivando sempre. Sim, sim. E assim, eu sei lá, quando você estudou, que eu já vi em outras entrevistas, que eu sou sua fã além de tudo, né? É, que você estudou na escola lá, da Luiz Manata, acho que é o nome, e você, como foi essa coisa? Veio para São Paulo, aí vamos falar do primeiro filme, na verdade, que eu quero falar dele, dessa personagem, mas como foi, assim, a explosão e a Maiara da cidade, que isso é bem complexo, né, para você que depois fica com esse glamour todo fora da cidade, né? Como foi essa emoção lá atrás? Bom, eu vim com 17 anos, eu entrei na IAD e vim Sim, morar em São Paulo. E assim, foram 3 anos de luta, porque eu era muito jovem, vim morar sozinha. Quer dizer, eu morei com amigos de Mogi Guaçu, que também me ajudou bastante. Eu não morava sozinha, mas eu estava na cidade sozinha. sim. E aí eu vou. Bom, aí quando eu comecei a ser conhecida, e aí eu voltava para Mogi Guaçu, era uma coisa É um tipo, um evento. pouco. Um evento, mas eu acho que eu fiquei muito fechada mesmo na cidade, eu não saía muito. Eu não sei, tem uma certa timidez sempre por trás também das coisas, Sim. sabe? Eu não Você saía sempre foi assim procurando. mesmo. Oi? Desde lá de trás, você era já assim, o seu jeitinho mesmo, Já, né? sempre fui assim, sempre tímida, sempre reservada, sempre na minha. Mas era muito importante naquela época, tão menina e fazendo grandes trabalhos, né? Quer dizer, antes da televisão, quer dizer, Sim, a Bandeirantes veio antes do filme, foi. mas a TV Globo veio depois do filme. Então aí foi que eu tive realmente uma, né, eu apareci demais e aí eu tive, foi muito, muito reconhecida por todos, na rua, em todos os lugares. Muito, muito legal. E você falando da Bandeirantes, você fez um teste, aí fez lá uma série, acho que era Casal 80, salvo engano, né? Isso, eu fiz E 3 novelas lá e depois fiz Casal 80. sim, sim. E aí veio a questão do filme. Gente, nós conhecemos Maiara, obviamente, quando é mais aquela coisa do público em massa, como você falou, a projeção nacional veio com as novelas, né, depois. Aham. Mas eu acho que essa parte pra gente da arte, você viveu ali muito jovenzinha, uma personagem que acho que era aluna, né, da Próxima Vítima, Una, filme, tá, gente? Com Antônio Fagundes. E foi. assim, você fez 3 testes, salvo engano, ou alguns testes, Mais para esse ainda. filme, né? Para É, esse filme. E assim, super jovem, de uma personagem difícil para uma iniciante, porque você vivia já uma prostituta, um peso, uma densidade muito grande para essa personagem. Como foi para você essas emoções todas de uma vez, né? eu Com estava os acabando atores de ali. sair, eu estava acabando de sair já da IAD. E eu Sim, tinha 22 anos, mas eu parecia 16, 17. E fui fazer um teste para fazer o filme. Aí passei no primeiro teste, mas aí o João Batista quis, tipo, me testar mais. Então eu fiz teste assim com alguns atores do filme e acho que foram uns 4 testes para ele fechar comigo mesmo. E o que foi sim, muito legal é que já no meu grande primeiro trabalho profissional, tá ao lado do Fagundes, né? Otton Bastos, Guarnieri, e dirigida pelo João Batista de Andrade, e o texto do Lauro César Muniz, o roteiro dele. E sim.
Vamos Foi uma falar isso coisa. depois. Aham. Esses encontros e desencontros da vida de Maiara, que nos presenteia sempre aí com grandes talentos e intensidades também na sua vida, né? Eu acho muito legal. A sua vida tem isso, né? Tem. Essa Minha coisa do vida resgate, tem dos encontros. muitos resgates assim impensáveis. Não era uma coisa que eu pensava ou que o meu parceiro pensava, era de repente são resgates que eu fico pensando, meu Deus, eu acho muito Jamais legal, imaginaria, né? Jamais imaginaria. jamais imaginaria. E Sim. de repente a vida me surpreende, sabe? Eu acho que. Oi, desculpa, eu Imagina. até pulou aqui. Eu acho tão Mas legal isso faz parte da emoção, até porque você é esse intensa. pedaço da vida, essas coisas inesperadas, bacanas da vida. Eu acho que isso faz a gente ficar muito feliz e muito viva, né? Sim. E Mas você está linda voltando. porque você está feliz e radiante, Mayara. Assim, Ah, eu muito que te obrigada. acompanho, sei, e isso passa, né? De dentro para fora, você está num momento maravilhoso, está feliz. Eu acho isso. Você vive intensamente. Aliás, você passou a sua vida diante de nós, né? Vamos dizer assim, do público, as fases, né? Jovenzinha, depois É, mais madura, e tudo é. meio que exposto. Eu queria saber, você teve algum momento de dificuldade quanto a isso? De estar meio que porque você é sempre discreta, né? A ideia de certa forma, ter uma exposição um pouquinho maior, né? Não, Ainda que você force a descrição. não, sinceramente não, porque a exposição vinha muito pelos trabalhos que eu fazia, né? Pelas Sim, peças e, por exemplo, eu fiz uma peça infantil, eu produzi a peça e a gente ganhou 32 prêmios. E na peça eu ficava nua, eu tomava um banho na peça, atrás de uma cachoeira. Então, eu, ao mesmo tempo que eu tenho uma timidez, eu tenho essa exposição no palco que não me incomoda. O filme é mesmo, né? da Uma atriz mesmo. prostituta de 17 Sim. anos que. E aí eu fiz cenas de sexo com Fagundes, tomando banho. Então, para mim, estar em cena não tem nada a ver com a minha timidez Da fora. sua vida. Claro, Tá? claro. Sim. Não, e é maravilhoso. Você falando do filme, gente, ela foi premiadíssima à época com Revelação, Festival de Gramado, né? Com a PTA também, Aham, Brasília, gente. E assim, aí vem aquela situação que a gente só conhece um pouco depois. aham. Aí já. E Amor com Amor se Paga, eu acho que foi primeiro do que a Gata Comeu. Não Foi tenho a primeiro. ordem, né? Foi. Acho que foi É, primeiro que você fazia Rosemary e tal, que isso. também já teve essa projeção um pouco Já. maior, que acabou de ter a reprise. Aliás, eu ia te perguntar, com as reprises, isso permeia de novo as mentes, né, das pessoas. Eu acho que isso volta também, né, para o público. Volta. E E o mais vocês. legal é que muitos jovens adoram as novelas dos anos 80. Então, os jovens assistem. E eu, assim, Sim, muitas pessoas que não me conheciam dos meus trabalhos estão me conhecendo e escrevendo muito sobre as novelas e escrevem para mim, eu escrevo para elas. Foi um acontecimento na pandemia, na minha vida, muito importante nesse sentido. E sim. o Salvador da Pátria explodiu no Viva, então foi uma coisa muito bacana. Sim, Apesar de e eu estar você. em casa, né, de ninguém poder sair, essas coisas. Exato, é bem a fase também agora que a gente passou, né? Infelizmente, está passando ainda, se Deus quiser no final. Uhum. E aí todos. Eu mesmo assisto, agora a Boa com a Moça passou recentemente. A Gata Comeu, eu acho que é uma novela maravilhosa que ficou Maravilha. aí na nossa mente, né? Que você fazia a Babi brilhantemente ali. E veio assim de presente e continua, que você não muda, né? Então as pessoas ficam aquele pensamento da personagem. Sim. E isso permanece, não tem jeito, né? Eu E na acho época que. da. ah, Oi? Não, eu acho que assim, mesmo de máscara, tipo, eu acho que os olhos, as sobrancelhas Sim, marcaram tanto desde, né, 1983 que as pessoas elas se lembram de mim e me encontram de máscara na rua e falam comigo. Aí eu falo assim, mas você me reconheceu? Claro, porque é muito e, marcante assim seu olho. não, e os seus olhos falam, né? Porque é Aham, um dos
movimentos da atriz genuína é justamente isso, né? Esses olhos falantes. Então, a gente interpreta, passa para nós todas essas emoções. Na Hum, época, assim, eu super fã de Babi, foi a que mais marcou para mim, mas você fez outros personagens, como você citou agora, Salvador da Pátria. Fez também Roda de Fogo, que eu queria pontuar, é. porque também outros grandes talentos, claro, você sempre esteve ali à volta, né, crescendo de nível, né, porque você já foi premiada desde o início da sua carreira, mas eu acho que é super gratificante contracenar com outros pesos que já estavam ali, né? É E você muito em Roda de Fogo, gratificante e você aprende muito, sabe? Você aprende demais estando no set com sim, personagens, pessoas tão queridas e tão talentosas. sim, e na época de Roda de Fogo, você foi filha de Renata Sorra e Tarcísio Meira, salvo engano, e veio o convite para Playboy. E eu Foi. só tô falando disso porque eu sei, por te acompanhar, que você é super bem resolvida, uma mulher linda, que tem fotos lindas. Então, assim, eu sei que você admira. É mais um trabalho artístico. Eu vejo dessa forma e sei que você vê também. É um trabalho no lindo, como outras cenas que você fez de personagens. Mas, claro, ali é Maiara, mas de fotos lindíssimas. Uhum. E eu acho legal isso, você super bem resolvida com todas as fases da É. sua vida e que você Assim, curta mais o trabalho, né? dentro da minha vida, eu acho que eu sempre fui um pouco além do meu tempo. Desde Sim, menina, sair de casa com 17 anos e entrar na IAD e fazer Playboy, numa época que eu tinha, tipo, sei lá, 23 anos, eu acho, sabe? Então, eu nunca me poupei. Eu sempre me joguei sim, nas coisas, da vida, inclusive. E, sim. e eu acho legal, eu aceito os trabalhos, eu aceito as coisas que aparecem. Eu não fiz para me exibir, eu Sim. acho que a atriz ela se exibe no palco, sabe? A gente tem essa coisa, mas é uma coisa muito mais interna, eu acho. Eu não sou uma mulher que, sabe, fico assim me Não é uma exibindo. exibicionista. Não Você tem aquela coisa sou, da não personagem ali, é. e isso te leva até o público. É como se fosse a ponte mesmo, né? Aham, Você, porque a gente tem aí várias personagens. Eu até publiquei uma foto antes e coloquei. Temos a Inicinha, a Mônica e muitas Camilas e várias personagens que amamos que você fez e que nos representa. Inclusive, eu tenho também uma outra especial que é a da de mulher, porque estava ali começando, eu também sou advogada, tenho um movimento contra a violência doméstica, que ótimo. e eu, assim, vi isso numa época de vocês ali, né, as atrizes que foram ícones dessa época, as nossas delegacias, nossas DEANCHAM, acabaram de ser lançadas em São Paulo, Rio, em 85, 86. E vocês, em 1990, Uhum. assim, trazendo isso à tona para Uhum. uma coisa bem à frente do tempo de todas vocês, inclusive atrizes, né? É. Então foi um trabalho lindo. Eu queria que você falasse dessa experiência já mais forte, mais intensa, né? Uma Foi coisa. muito bacana porque a gente já denunciava muita coisa, os maus tratos Sim, das mulheres, né? Como elas sofriam e apanhavam e corriam para a delegacia. A minha personagem era a Belinha, ela era mais humana, mais menina, mais uma coisa mais humana. Ela sofria um pouco com as dores das mulheres. Foi um trabalho também. Eu acho excelente, eu sinto que ele terminou antes, eu acho que tinha ainda muita história para contar. E ele ajudou sim, muito naquela época, sabe? Porque eu acho que também uma das funções nossas é essa, é ajudar as pessoas a terem coragem de, exato. sabe, de denunciar. E o fato de assistir um trabalho, elas se identificam. Isso fortalece, de certa maneira. Então, eu acho que a delegacia foi também à frente do tempo. Ela começou a gritar lá atrás, mas era à frente do tempo. Hoje a gente Exato. sabe de muitas histórias, acontece o tempo todo, a gente sabe porque tem internet, porque tem, né, várias. Isso. Naquela época não tinha, elas não gritavam, elas não falavam. Foi um Sim. trabalho É, bem importante. e é o que você falou. Hoje, com tudo que temos, ainda falta bastante, né? Há Falta uma bastante. luta.
Imagine na época onde a televisão, a gente sabe as deficiências da nossa educação, da nossa cultura, e o que se leva de informação é através das novelas, das séries, dos filmes, e aí elas veem a atriz ali, a personagem da atriz sofrendo e tendo uma atitude, aquilo espelha, é uma forma de educar, né? Eu Uma das acho grandes formas de levar. alertar, educar, eu acho que, né, o artista ele tem essa função. E uma função linda, né, que você desenvolveu sempre brilhantemente, porque sem perder essa coisinha da meiga, da menina que você carrega até hoje, você tem essas personagens intensas, né, com apelo de educativo, de estar à frente do tempo mesmo. Eu acho isso muito interessante. Eu falei no início de você, porque você, assim, você consegue, como você viveu as suas fases na nossa frente, vamos dizer assim, você foi de uma TV para outra, né? É. Então, assim, você foi Band, aí foi Globo, depois foi SBT, Record, Globo, Manchete. e Eu fui voltando, Manchete, manchete na uma Dona besta, Veja. né? Maravilhosa Eu estava também. lá na manchete. Então, eu percorri por todas, né, as emissoras. Sim, e você tem isso porque é uma coisa muito interessante, né? A partir do momento que você se lançou, a impressão que a gente sempre tem, que a gente acompanha, é que pediam você, não só nós, público, mas assim, diretores e artistas, todos gostavam, sempre gostaram de trabalhar com você. E isso é meio que unanimidade das pessoas que eu converso há algum tempo já. E você sabe que isso não é muito. Tem, graças a Deus, temos vários assim, mas tem uns que não são. É, E aí, quando nós temos essa pessoa assim, tipo, olha, quero trabalhar com a Maiara. Falou Maiara, as pessoas já, assim, escolhem você, até pela sim. sua disciplina, por uma série de outras posturas, né? E Uhum. eu acho que isso é muito legal, muito gratificante para a atriz também, né? Não são só as personagens que você imprimiu ali a sua marca, e sim a É, sua eu história. trabalhei várias vezes com as mesmas pessoas. Isso é sinal Sim, de que eu sempre me dei bem com as pessoas, né? sim. Atores ou diretores. Isso é muito legal, porque você é chamada por eles porque resultou, porque foi bom, né? Sim. E você em trabalhos de época, você fez o Alços do Barão, fez a própria Escrava Isaura, a Razões de Viver, alguns trabalhos que Salomé, fiz Salomé, Salomé, lindíssima também muito também. linda. Você combinava, né? Combina com isso até, com essa coisa, né? Meio É, épica, assim. Até eu tinha uma personagem, eu acho que foi da Winona Ryder, que foi, acho que, não Silêncio dos sei. Inocentes. Ela tem o seu estilo, assim, o seu estilo. Ela é forte, mas ela tem uma coisa branda de rosto, assim. E ela fazia uma personagem que me lembrava muito. Ela fez também, acho, o piano também, que é denso, mas ela sempre com aquele rostinho. Se eu tiver errado aí, os que Não, são eu acho que cinéfilos o piano não vejam. foi ela. Não foi Quem ela. foi no piano? Não me Foi lembro. Razão e Sensibilidade? Porque ela tinha uma que ela lembrava Raz- muito você. Eu acho que é razão excessiva. Ah, eu não me. Não, também não é. Porque é épico, gente, depois eu vou ver, só para tirar É, isso da minha cabeça. Mas assim, é que eu sempre fazia esse paralelo, porque é bem o seu estilo, tem aquela coisinha de rostinho, mas tem uma personalidade bem forte nas personagens, né? Então, eu isso fico feliz, atravessa. porque eu sou fã dela, ela deu uma boa afastada, mas parece que ela tá voltando a filmar. E eu Eu sempre também fui fã adoro, dela. Também adoro. adoro. Eu acho que é assim, é uma das atrizes que ficam. Ela não, ela pode até afastar, ela fica. Aham, Assim, a gente aham. tem isso. Ela fez E eu. um filme muito Ah, engraçado chamado Minha Mãe é uma Sereia. Ela era bem jovenzinha, um filme com a Cher. Um filme tão ai, legal, sei, super famosinho. mas Eu não tão sabia legal. desse dela Minha Mãe é novinha, uma assim. Sereia. Pega lá, é muito legal. Eu vou ver, ela é ótima e tem o seu Ótimo. estilo. Eu faço esse paralelo. A nossa Maiara aqui, a nossa Wainona, é você. E assim, claro, eu não poderia deixar de frisar
Eu tive também a honra de conhecer o nosso querido Eval Rossano, né? Que eu fiz algumas participações em Você Decide. Tive ele um grande diretor, visionário. Ele batia o olho em atores e atrizes. Ele conseguia ver o que ninguém conseguia ver. Isso Sim, aí todo mundo sabe disso. Eu tive a honra de receber aqui virtualmente o Erval Rossano Filho, né? O Erval Abreu, e uhum, pude fazer aqui uma pequena homenagem e tal, justamente por essa situação. O Erval Rossano Filho tem verdadeira assim carinho por você, esse amor fraternal, essa coisa muito linda. E eu não poderia deixar de mencionar que justamente por isso e por outras situações, e pela vida intensa, os cuidados, assim, os amores que acontecem, que eu penso que cada um tem uma importância no sentido da vida, né? uhum, E você viveu isso muito intensamente. Não só como diretor, e vamos falar do primeiro resgate, né? O uhum. primeiro resgate é justamente esse. Maia super jovem ali, fazendo a Babi, da Gata Comeu, foi dirigida por ele. E só anos depois é que vocês 20 anos depois. e vivem aí sim uma grande história. Eu queria É. que você falasse sobre isso, sobre esse primeiro resgate. Vamos chegar depois no segundo. Esse foi um resgate porque o Enval também teve uma importância muito grande na minha carreira, né? A Babi Sim, foi até hoje um acontecimento, uma personagem assim que ninguém esquece. E depois veio Dona Beija, que também eu tive o prazer de fazer uma novela muito boa, muito forte. E, tipo, alavancando a TV Manchete, né? sim, E depois eu ainda fiz com ele outros trabalhos. Eu fiz O sim, Portador, que foi uma minissérie, e fiz Salomé, e depois eu fiz uma peça chamada Só para Divertir. Foi quando eu conheci o Erval Filho. Aí sim. a gente ficou muito junto, muito unido, mas a vida nos separou. Eu moro em São Paulo, estou sempre em São Paulo, ele continuou no Rio, tendo a vida dele, fazendo muitos Sim. trabalhos, muitas coisas, até que um dia, em 2004, em fevereiro de 2004, ele me manda um e-mail, já tinha e-mail, ele me manda um e-mail. Por onde você anda? Eu respondi, oi, É bem Erval. estilo, bem Por onde... estilo dele. E ele colocava assim, o sempre Erval. Ele sempre assinava assim. Aí eu falei, estou em São Paulo. Ele falou, mas eu vi uma entrevista sua e que você não estava trabalhando, você não está trabalhando? Eu falei, não, não estou trabalhando, mas estou aqui. E a gente começou a conversar e ele falou, eu estou indo para o Chile, porque eu tenho que resolver umas coisas lá, mas eu queria muito te encontrar antes disso, eu preciso falar com você. E eu sabia que ele esteve no passado muito doente Sim. e eu não sabia como eu ia encontrar o Erval. Mas eu fui ao Rio e a gente se encontrou e eu percebi o quanto doente ele estava. Ele estava sem voz, ele estava muito fraco, muito cansado. E aí ele me contou toda a história dos anos que ele viveu, da doença que ele teve, ele quase morreu, da separação. Ele me contou tudo e foi para o Aham. Chile. É... Aí depois, uma época, quando eu fui para o Chile, numa outra vez que eu reencontrei, e estava o Rossano. E aí o Rossano falou, meu pai nunca te esqueceu. Aí, sabe quando as coisas acontecem? E aí eu tinha, Sim. assim, ou eu encarava mesmo essa relação e essa paixão que eu tive por ele, 20 anos atrás, eu tinha 20 anos, ou eu deixava passar. Eu não sou mulher de deixar passar. Eu Que falei, bom. não, eu vou Não encarar. deve deixar passar. Não deve. Tem seu preço. E muitas Eu vezes o preço não é caro, mas eu falei, eu não vou deixar passar. Primeiro que ele está precisando muito de mim. Segundo, que é um homem que ele não pode viver só. Ele não pode viver da maneira que ele está vivendo. Ele é muito importante. Ele é muito, sabe, ele fez muita coisa. Não pode ele é deixar. grande, né? Ele é a grande com a história que ele deixou para nós. Ele Aí sempre eu foi arrumei um grande. médico muito bacana aqui em São Paulo, o Dr. Paulo Kizola. Trouxe ele para esse médico e ele começou a reviver, a ponto de fazer uma novela inteira, que foi a Escrava Isaura, e um sucesso maravilhoso. E foi Sim. assim que a gente viveu 3 anos e 3 meses, numa luta, numa batalha pela saúde dele,
trabalhando sim. bastante, que também era a vida dele, era o trabalho. E depois, assim, quando ele foi ficando mais fraco mesmo, não teve mais jeito de trabalhar e 7, 8 meses depois aí ele morreu. Você teve ali do lado, a gente O sabe a tempo todo. história, lindamente, né? O Erval Filho sempre destaca isso com O tempo muita todo. honra. E eu fiz com muito amor, muito. Falaram muito mal de mim, mas Ah, o mas amor que eu fiz, que eu você sabe que vivi com quem é esse autêntico homem. e vive, incomoda, né? Quem é É, autêntico e vive, porque você poderia não ser autêntico, você poderia não expor, você poderia ter várias aham, formas. Você levou a história, quis viver, e eu acho que ele também, acho, não tenho certeza, tanto que te procurou para poder viver esse amor antes sim. de nos deixar, vamos dizer assim. Então, eu acho que, assim, E eu vou te não dizer, teria como ser ele diferente, só me né? procurou porque ele estava separado. Você pode ter Sim, sim, certeza. Podem negar o quanto quiserem. A verdade é essa. Ele estava separado. Ele estava isolado numa casa completamente sozinho. só, passando mal de saúde, porque ele estava com o coração muito comprometido. E ele Sim. viu em mim uma esperança. E lá estava eu, assim, para, sabe, estar ao lado dele mesmo. E eu E ficava Maiara, eu acho. 24 horas. E eu acho que isso, assim, os amores, como eu falei no início, você pode viver, tem relacionamentos longos, 20, 30 anos. Meus pais são casados há 57 anos, mas eu penso que amores às vezes são diferentes. Às vezes há o comodismo, há aqueles relacionamentos grandiosos que Uhum, duram, graças a Deus, duraram muito tempo. Agora, a questão do amor que acontece, como a gente vê em filme, e eu acho muito real isso, que é a história intensa, não interessa se foram dois, se foram três, se foram quatro, ele é tão intenso e tinha tanto propósito que a pessoa não poderia morrer sem viver aquilo ali. Então, eu acho que foi lindo da parte dele te buscar para viver, uhum, e foi uhum. lindo, você sempre foi muito autêntica, e eu acho que essa autenticidade, como você falou, tem um preço, porque os autênticos têm um preço, né? Tem. Então, é muito mais fácil mentir para agradar, é muito mais fácil ser uma fachada. E, E quando e não tipo a assim, pessoa, né, fingir a do seu jeito, boazinha, sabe? Fingir que eu sou soar boazinha. certinha, Não e não é sou, isso. eu tenho muitas falhas, mas eu Exato. sei o que eu quero e eu sei no que eu acredito e eu trabalho com honestidade 100%, 100% da minha vida, sabe? Não tenho dúvidas de nada. É, assim, claro, tenho muitas dúvidas, mas eu digo, quando eu Do que digo, você viveu, das suas não, escolhas. exato, não tenho mesmo. E sempre Sim. fui muito honesta comigo e com as pessoas e com o mundo. E você pode ver nos meus trabalhos. Eu Sim, não, e é procuro uma essa honestidade. responsabilidade emocional com você, com o outro, com a sua história, com a história com o próprio Eval Filho, que está lá hoje no Chile, também um grande diretor, Sim. gravou aí com você recentemente, que a gente vai falar sobre essa Aham. participação também, muito legal. E assim, você falando, só para a gente falar um pouquinho do teatro também, Ah, você já começou fazendo lá Hamlet, gente. Então, assim, Ofélia, minha do primeira clássico peça. deve ser a mesma peça. Então, assim, do clássico a uma série de outros estilos e gêneros que você fez. Greta Garbo, quem diria terminou no Sim, Irajá. Assim, sim. é uma série uma versatilidade incrível. E como foi para você viver, fazer, né, essa peça tão densa, logo bem no início da carreira não, mas eu digo de teatro, Não, pegar já foi no uma pessoa. início, foi minha primeira peça profissional, foi no início, sim. Eu achei muito difícil, eu tive muita colaboração dos amigos, dos atores Sim. que estavam lá. A direção veio do Márcio Aurélio, um grande diretor, mas o Sérgio Mamberti, Celso Frateschi, sabe, foram Nossa, pessoas que me ajudaram muito na composição da Ofélia. Não foi fácil, mas imagina. foi um. Eu também, tipo, falei, não, vou comprar essa briga. E com nada de experiência, eu fui fazer um clássico de Shakespeare, né? Mas é aquela coisa da intuição, né? Você tem uma. Tanto é que acho que no primeiro teste, para a gente falar um pouquinho, você fez, salvo engano, com a Bujanra, e que ele já te disse que você era boa sem você ter feito nada. Boa no sentido de quem eles que tinham visão já, né? Que já Eu estava acho. ali. É. Tipo, tem como explorar esse diamante, né? Torná-la, né? Polir esse diamante. E eu acho muito interessante isso.
eu acho que, claro, eu precisava. Eu era só Claro, explosão, de estudar. né? E aí foi que eu fui também me lapidando e amadurecendo muito como atriz. Sim, ele viu o talento e você foi buscar o conteúdo e a evolução desse talento, que a gente Uhum, sabe que é super importante, né? Eu sempre uhum. destaco aqui, porque senão também fica uma coisa, banaliza, né? Só porque tinha essa intuição, esse talento, não. Eu digo por eles que eles conseguem ver isso, né? É, Os profissionais, quem trabalha, consegue ver, olha, aqui dá para explorar, dá para tirar dela, não dá. Então, na verdade, essa vivência e essa experiência é deles, e, é, né? Um é. artista jovem ainda a ser polido, a estudar, a se dedicar. E aí, claro, entra o seu mérito de dedicação, de estudo, de conteúdo, e isso a gente não pode deixar de destacar. Hum. Eu também queria que você falasse sobre, assim, mais um pouquinho sobre as peças, né? Porque eu acho que, assim, são as três linguagens. Eu gosto sempre de perguntar. Você então fez muita TV, né? Cinema também foi, e você começou ali meio que simultaneamente, tudo ao mesmo tempo, vamos dizer. Você fez Tudo. TV, teatro e cinema, né? Nos anos Foi, 80 ali. foi. Então, eu sei que super corrido, mas não posso perguntar se é uma linguagem preferencial para quem viveu todas. Mas assim, hoje, com a sua trajetória, o que você quer fazer assim, com saudade? Se eu fizer teatro tá legal, se eu fizer cinema, se eu fizer TV, eu quero assim, o trabalho que eu quiser desenvolver, ou o cinema hoje está tão legal, eu acho que eu curtiria super fazer cinema. O que que você fala dessa Não, eu não tenho os três, trajetória? porque cada um me dá um prazer diferente, sabe? Então, os três para mim são muito importantes, foram e são, e eu gosto muito. São linguagens diferentes, mas tem uma magia também diferente, mas sabe, é o que o ator quer. Você está em cena, sabe? Pode ser no teatro, que está ali o Sim. público, pode ser a televisão, que você grava sem parar, e pode ser no cinema com aquele tempo do cinema. É. As três coisas me instigam muito. E quanto tipo, curiosidade da Maiara desses anos todos de trajetória, no sentido assim, como atriz a gente sabe, todos comentam, sempre é uma estreia, na estreia da peça vai dar aquele friozinho, na estreia do lançamento do filme também, a novela a gente vai assistir junto também. Como que é esse friozinho ainda, assim, ainda dá essa sensação sempre? Ou você, um dia antes, sonha ou fica preocupado, ou já não tem mais isso? Tipo, Não, Rose, agora o frio é muito grande, não é um friozinho. É um frio grande mesmo. No teatro, porque a estreia do teatro é aquela coisa avassaladora ali. sim. E você não pode errar, e você quer dar tudo ali na estreia. E os atores de teatro sempre falam: o segundo dia não é muito bom, porque você jogou tanta emoção no primeiro dia, que aí o segundo já você parece que, tipo, dá uma respirada e aí. Relaxar, Mas é uma coisa que a gente fala entre a gente, nem sei se o público sim. mesmo percebe, sabe? E a televisão também, quando vai estrear, porque assim, o medo de errar, eu tenho medo de errar. Você pode errar a mão, né? Eu fiz Aham. personagens como a Justina do Éramos Seis, eu não podia errar, porque ela era assim uma personagem muito delicada. Se eu errasse, ela ficaria caricata e eu jamais me aceitaria fazendo uma personagem assim. Então tem aquele medo, meu Deus, será que na televisão essa novela vai dar, né? Vai acontecer? E no cinema já é diferente. O cinema, a expectativa, pelo menos quando eu fiz os filmes, demorava, sabe, para estrear, para acontecer. Então, eu já tinha uma expectativa diferente. Também ficava nervosa para saber se ia dar certo, mas é diferente. O cinema ele tem um outro tempo, até para Sim, ser levado às telas, é diferente, sabe? E, então é sim. isso. É uma profissão muito doida, né? Muito E na, emocional, muitas emoções, assim.
Sim. E teve já alguma personagem, Mayara, que você foi fazer, você fala, ah, essa personagem parece tão murchinha, e depois desabrochou? E ou o inverso também, você achou que ia desabrochar e não aconteceu? Com Ó, você eu acredito que não, pra gente todos aconteceram. Então, se não aconteceu ali tecnicamente, a gente achou que aconteceu. a Mônica da Salomé era uma jovem que estava apaixonada. E aí eu pensei, bom, não, é uma situação, né, mais corriqueira. Só que, de repente, ela foi obrigada a casar com o personagem do Rubens de Falco, que ele era bem mais velho e Sim. prendia ela. Então, a personagem cresceu muito nesse sentido de, sabe, de emoção e de força. Mais do que eu esperava. Foi bem legal mesmo. E deixa eu ver o contrário. Ah, talvez na novela Helena, talvez eu fazia a Eugênia, que era uma grande personagem. De repente, eu tive um estresse, eu estava muito cansada, e aí a personagem diminuiu um pouco, eu saí um pouco para me cuidar, sabe? E aí, então, eu acho que no final voltou, mas eu acho que a Eugênia na novela teve uma diminuição, mas por conta eu emendei muitos trabalhos demais, e chegou ali eu tive uma pequena estafa. Sim, entendi. Aí não deu para se dedicar, mas assim, é engraçado que para nós foi tudo lindo, tá, Ah, Maíra? que bom! Pra gente aqui foi maravilhoso. Ó, pessoal, vou ler um pouquinho, gente, é muita Ah, gente. A Juju Oliveira colocou aqui, Maera, te admiro muito, estou te revendo como a Condensa aí na novela Escrava Isaura, com o querido Jackson Antunes, como o senhor Miguel, sou sua fã, ela tá sempre aqui conosco. O Paulo Martinelli do Satélite, que é diretor também, ator, disse que você foi importantíssima na vida dele como atriz, né? oh, Temos aqui a cantora Vatuzzi, dizendo que ama você, Lucy oh, Freitas, a sobrinha de Desi Gonçalves, aqui também nos que legal! prestigiando, mandando aqui um beijo, dizendo que adora os seus trabalhos. Tem muita gente legal, né? A Lucilene Manhãs aqui também, escritora conosco. Gente, olha, eu não consigo falar de todos, até porque eu quero perguntar para a Mayara, e a gente sabe que eu quero deixar gravada. E aí quero fazer a pergunta sobre a Casa Zafir, agora, essa participação mais recente, né? Essa coisa bem, eu achei super irreverente aqui também fazendo as homenagens ao próprio Zafir, que é o doce, ao Doce. Márcio Azevedo, que está lá, né, ali na criação, o ao próprio Erval Rossano, filho, na direção. Então, esse encontro aí que você falou, esse reencontro, eu acredito que tenha sido gratificante como profissional, né, da sua vida também. E fala dessa experiência, como foi essa participação ali nesse programa inovador, super inovador, Um inclusive. programa inovador, uma produção, tipo, excelente, uma grande, sabe, uma produção mesmo bem interessante, importante. O Luciano, não tem o que falar dele, porque ele é muito gentil, É um muito lorde, bacana, é um lorde. O Márcio, e aí veio sim. o Erval, que eu sempre quis ser dirigida pelo Erval. Sabe? Era uma coisa que, assim, Sim. que legal, né? Fui tão dirigida pelo pai dele, e aí eu chego lá e posso sentar com ele, posso discutir e ouvir o que ele tem para me dizer. Foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que o programa é um programa muito bacana, tá indo muito bem. E Sim. a minha experiência pessoal foi, nossa, uma coisa assim, tipo, sabe quando você espera, você deseja aquilo e aí acontece daquele jeito? Ficou até ansiosa antes de Fiquei chegar o muito, dia, né? muito ansiosa, muito. A gente divulgando, falando, Aham, etc. Claro, do dia aham. da gravação, assim, as pessoas, os artistas que estariam, e todos meio ansiosos pelo estilo mesmo de programa, né? É, Que é que é um bem programa interessante. diferente, exatamente. Muito, muito legal ter você de volta dessa forma, contando ali sua história, a participação das pessoas todas especiais, não só na arte, como na sua vida. E Hum. agora eu vou falar, claro, do Resgate 2 antes do bate-bola final, para não te cansar, porque o pessoal aqui fica perguntando, tá? Mas a gente tem limite. E assim, do Resgate 2 que é essa história linda que você está vivendo
com o Lauro César Muniz, que também fez uma parte da sua história, trajetória aí, lá atrás, e esses novos encontros e resgates, esse é o resgate 2, Maiara falando, então eu queria que você falasse que isso está no seu rostinho, na sua alegria, na sua felicidade, e tudo que está fluindo, né, dessa história também tão bonita, eu queria que você falasse. Eu penso que as coisas estão meio que, tipo, escritas, sabe? Nosso Sim, roteiro de vida. E foi uma história muito semelhante à do Herval, muito semelhante, mas também as pessoas dizem que se você passa por a mesma situação na sua vida, é que é para você melhorar e resolver, né? Então eu sim. acho que eu estou tendo Aprender algo que você ainda não aprendeu, ou que falta um pouquinho, né? Acredito nisso também. eu acho que eu estou tendo a possibilidade de viver uma história parecida, mas de uma forma diferente, né? Porque Sim, você está aqui mesmo para aprender e, e o cuidar das pessoas é uma coisa que me faz muito bem, eu gosto, e principalmente das pessoas com quem eu me relaciono amorosamente. Eu tenho essa forma de lidar cuidando e estando muito presente na vida deles. E o Lago foi sim. uma surpresa que eu nunca imaginei. Nunca. Um Porque, autor divino, né, gente? A gente não, que e faz assim, teatro não tem como por não adivinhar. exemplo, outro dia eu estava falando com a filha dele e ela falou assim: Nossa, você era muito amiga do meu pai. Eu falei: Eu não era, eu era amiga da sua mãe. Eu era amiga da Regina, ex-mulher do Lauro, que eu conheci muito. E ela falou: Da minha mãe? Eu falei: É. Eu fazia uma peça do Lauro, que era Luar em Preto e Branco, e eles tinham um restaurante, uma pizzaria muito legal aqui em São Paulo, chamada Paisá, e eu ia muito lá com o elenco, e eu conheci, fiquei muito amiga da Regina. Mas nunca fui, tipo, amiga. A gente, nem eu, nem o Lauro, nunca passou pela nossa cabeça. Juro, nunca nos Sim, olhamos de uma forma e por diferente. isso que é interessante, né, esse Muito resgate. Porque não é uma coisa interessante. maldosa, não é algo lá de trás que ficou. É uma coisa que aconteceu. Eu gostaria que tivesse acontecido antes, para a Que gente, né? legal. Mas Muito é muito. E assim, a gente se encontrou também por conta de umas leituras que eu faço do CAD Quarentena com o Júlio, sim, que eu acho que o Júlio está assistindo a gente. E muito aí eu fiz umas leituras das peças do Lauro. E a gente fez uma conversa, então eu reencontrei o Lauro depois de muitos anos. E estreou ao mesmo tempo O Salvador da Pátria, e as pessoas falando no Twitter, falando. E eu escrevi para ele assim: Lauro, você está fazendo um maior sucesso com a novela, as pessoas adoram. E ele respondeu, e aí eu escrevi, e aí ele respondeu, e a gente ficou conversando por um mês, até que ele me legal. falou: Eu estou separado, eu não sabia. Eu falei: É mesmo? Ele falou: estou separado, e você? Eu falei: Eu estou sozinha. Eu também Olha, estava sozinha, já fazia um ano. Ele falou: Que sim. bom. E aí a nossa conversa se intensificou demais, até que ele veio para São Paulo. E ele gosta de dizer que ele veio para ficar 4 dias e já está 7 meses. Sete Que meses. legal. E Então, que fique lindamente, porque você está muito feliz e muito linda, e obrigada. certamente ele tem participação nisso, que quando a gente está feliz, está bem, a luz vem de dentro, e aí ninguém tira o brilho. Eu A acho que gente se é dá isso, muito né? bem. Eu gosto de pessoas mais velhas, além do respeito que eu tenho um amor por ele Ah, muito grande. E conversar sobre teatro, cinema, conversar sobre a vida, conversar sobre bobagens, é uma coisa que para mim me faz muito bem, e a ele também, tenho certeza. Então, é uma relação que não é para ninguém entender. Eu não quero que ninguém entenda. deve, ninguém tem que Eu entender nada. quero, E é aquilo que eu falei, eu quero né? viver o quanto Viva intensamente, né? intensamente, Ainda é só bem, o que eu quero. É, sim. é isso. E não tenho também que dar explicação. Não, nem Agora, deve. Até o mais importante, que é uma coisa que as pessoas me cobram muito por não saber, e eu digo, eles estavam separados. Eu não jamais faria, colocaria uma intenção
em cima de uma pessoa que estivesse casada e cheia de compromissos. Eu não quero esse Sim. karma para minha vida, entendeu? Porque você não precisa, né, Mayara? Não, Tipo, e é o que você falou, você não precisa divulgar, você não precisa dar satisfação. não. Você é muito educada e lindamente autêntica. Hum, Você fala porque você não deve nada, você não tá nem aí. Isso que é o hum, melhor. Tipo, você. E acho, volto a dizer, o tempo, às vezes, ele não quer dizer nada. Você pode viver com uma pessoa há 20 anos e, de repente, os 3 últimos anos, 4 últimos, 5 últimos, 10 últimos, serem os mais intensos da sua vida. Talvez você saiba dizer isso melhor do que eu. Por exemplo, aham, você teve outro relacionamento anterior ao próprio sim. Erval, também com um ator, e assim, deve ter sido ótimo naquele tempo, naquela situação, mas o que eu quero dizer, a intensidade, de repente, dos últimos anos, e agora também com o Lauro, essa intensidade, eu acho que é o que faz a pessoa Olha, vibrar, isso o me coração fascina. vibrar. Isso me fascina. Eu estava vendo, tipo, quantos grandes homens, né, aqui no Brasil, tipo Caetano, Fernando Henrique, que são casados com mulheres mais jovens, mas que são mulheres porretas, que trabalham, que Exato, pensam, forte. que fortes, não ficam atrás do homem. Então, algumas pessoas querem me colocar como uma pessoa assim, ela só namora diretor. Gente, não é verdade, sabe? E Meio. também Eu se acho que isso, poxa, isso é até ridículo, porque as pessoas, claro, graças a Deus, namoram quem elas conhecem nos seus meios, é meio que natural isso, né? Se você Aham, busca outros meios, então eu acho que acontece naturalmente, não é porque aham. fulano é isso, diretor é ator, é porque tá no seu Ai, meio, você vai namorar quem? Você só trabalha, se dedica ao seu trabalho. é. Você invariavelmente acaba se aproximando, até pelas afinidades, né? Vai falar de As cinema, vai falar afinidades, claro, de arte, vai claro. falar, né? Agora, Nada contra. eu estava aqui presa na pandemia, não saía, não Sim, fazia nada sozinha e de repente houve um encontro de vida. sim. E não vou deixar de viver, entendeu? Não tem Eu deve. aposto, Viva. eu gosto, E sabe, quem eu me gosta de você, interesso. vive e curte com você. Isso Aham. aí eu acho que é bobagem, não se prender esses estereótipos e ter que colocar a pessoa na caixinha que a pessoa que querem. Não, Não, não é tem nada a ver. exatamente. E graças a Deus você pensa assim. E quem Hum, gosta de você, muito feliz por você ser autêntica e falar conosco, não por hum, obrigação, mas por respeito ao seu público, ou falar a verdade, viver. claro. Simples assim, né? Aham, Eu acho que é isso que aham. faz você ser você e continuar aí conosco, né? Deixa eu te falar O que uma eu queria, coisa. pode. As pessoas estão escrevendo aqui sobre a Marilu Bueno, Ah, que fez a minha mãe na Gata Comeu e que parece que ela está foi. muito doente. E assim, é muito triste pra gente, porque ela é uma pessoa muito bacana, muito engraçada, pra cima, e trabalhar com ela foi maravilhoso. E infelizmente parece que ela não tá bem de saúde. Nossa, eu não sabia. O Paulo É, Martinelli colocou aqui, mas outras pessoas também perguntar sobre a Marilu. E foi isso. uma graça, aquela contracenação de vocês ali, É, né? Ela doce. Eu não sabia, vou até me pesquisar para me inteirar, falar até com o tá. Paulo para sobre o caso dela. De repente, se a Sim, gente pode, de alguma forma, né, isso. ajudar em alguma coisa, Por ou expor, favor. né? Eu Sim. acho isso super É. importante. Né? O que eu posso, as pessoas que me seguem sempre, a gente é uma gotinha no oceano, né? A força que a gente Uhum, tem é de acordo com o que as pessoas nos ouvem aí. uhum. Mas a gente fazendo, um vai falando, vai falando, vai falando, daqui a pouco está todo mundo falando. Então eu É, penso que é ajudar isso. isso é bem produtivo. Eu vou fazer agora um finalzinho, né? Tá? Infelizmente, mas saber algumas coisas. Uma saudade, Mayara, que você tem. Ai, Pode ser na infância, pode ser algo que te emocione sempre que você pensa, algum momento. Fica à vontade. Eu imagino que a gente tenha várias, né? Mas pode escolher eu, um dos momentos. eu ia dizer, eu tenho muitas saudades, mas eu vou dizer a escravizaura. Ah, imagino, imagino. Até pela forma que também, eu não estou aqui sendo invasiva, mas pelo que eu conheço de você, você talvez, pela situação que vivia à época, nem imaginava, como você mesma disse aqui na minha entrevista, que ele pudesse fazer uma novela inteira, né? É, Então, acho que foi isso foi bem legal, muito né? importante.
Aham. Essa é a minha percepção da sua resposta. Sim. Posso não querendo transformá-la, mas sim complementá-la, Aham. né? E assim, como atriz, um momento, eu sei que também tiveram vários, você com essa carreira, né, teatro, cinema, TV, mas um momento, seja com quem você contracenou lá no início, Fagundes ou Tarcísio Meira, etc., um momento que você falou assim, olha, pai, mãe, eu tô aqui, tipo, eu consegui. Qual assim foi esse momento? Já que você falou do Tarcísio, eu vou dizer da Roda de Fogo. Aham, Com 23 anos, fazer uma novela das 8 na Globo, dos anos 80, era uma coisa de extrema importância, né? sim. E as cenas que eu tive com Tarcísio Meira são cenas inesquecíveis. Eu revia o ano passado a Roda de Fogo inteira, que novela brilhante. E que, nossa, sabe, puxa, que bom que eu estava lá. Então foi um momento assim muito especial mesmo, muito. Muito legal. E é bom, né? Você aprende, leva esse legado, essa coisa Pro para a resto da vida, né? vida. Muito interessante. Olha, o Francis Maia, que é o diretor de teatro maravilhoso, minha enciclopédia ambulante, está aqui. Ele Hum. perguntou qual personagem você fez da peça As Meninas, que você fez também, da Lígia Fagundes Telles. Ele já tinha colocado, eu não perguntei. Você, qual delas você fez? Que acho que ele montou, acho não, ele montou umas duas, três vezes, e acho Eu que é por não, isso a eu não dele. me lembro o nome. E foi Sim, a doida que se drogava, aquela que era. Eu que era sei. doida. Nossa, foi tão legal fazer. Foi importante, porque foi minha primeira peça no Rio de Janeiro. E a Legal. produção também era minha e de uma amiga da Isabel Cici. Então foi muito, muito legal. E a Olha, personagem, eu não me lembro o nome dela, mas foi sim, ótimo. daqui a pouco ele escreve, ó, Ana Clara, já Ana escreveu aqui. Clara, isso, Claro. Ana Eu Clara. sabia que era Ana, mas eu falei, eu não sabia se era, eu sabia que era tinha um nome composto, né? Mas eu Aham, sabia se era Ana Cristina, Ana Clara. Ana Obrigado, Clara. França, querido. Obrigada. Olha, e o medo, Maiara, você, os medos destroem sonhos, mas todos nós temos algum, né? Temos medo. Eu É, tenho, eu sempre tive muito medo, principalmente quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito medrosa, eu tinha medo, medo de perder as pessoas, medo, nem sei. O medo é uma coisa que eu trabalho o tempo todo para, sim, sabe, para não deixar que ele me trave, não deixar que ele me impeça de viver. Então eu sim. tenho um medo, sei lá, não O sei. medo controlado, né, Maiara? Tipo, você tem o medo, É o você medo mesmo mostra pra trabalhado, ele né? Eu que acho que ele não manda nada, com uma né? Você certa fala, fica idade, aí. o importante é você se trabalhar, né? Trabalhar seu medo, Exato. trabalhar, E dominar, né? Quando você domina a raiva. sua mente, os medos Aham, ficam menores. Tem aham. alguma personagem que você gostaria de fazer, que já está assim na sua cabeça, ou que desde lá de trás, falar, olha, Rose, eu gostaria hoje de viver essa personagem, seja do cinema, do teatro, uma personagem ou vilã, ou, enfim, qualquer gênero, um outro gênero. Incrivelmente não. Tem personagens que eu adoro, que eu já vi peças, já li livros, mas eu não tenho uma personagem que fala assim, eu quero viver essa mulher e um dia eu vou viver essa personagem. Eu não tenho essa uma personagem na cabeça. Não. Isso é bom, porque daí aquela coisa, o que no sentido de virem coisas novas, você vai se dedicar a entregar de cabeça Uhum, como sempre fez, né, Mayara? Isso uhum. pra gente destaca essa dedicação, essa disciplina. E por último, assim, eu queria que você falasse um pouco, se você não fosse atriz, ou sendo atriz, qual outra profissão, além dessa, porque nós podemos ter várias, graças a Deus, você tem curiosidade ou gostaria de complementar, ou gostaria de fazer algo diferente? Tem alguma outra coisa que você gostaria? Não, eu me interesso muito pela alma humana, pelo ser humano, eu me interesso Sim, demais. Eu acho que eu trabalharia com pessoas, sei, pessoas talvez com algumas deficiências, sabe? legal. Isso me interessa muito. Então, talvez eu trabalhasse com pessoas, pode ser psicologia, psiquiatria, enfim. Mas eu acho que isso eu gostaria bastante.
que é o que eu faço, é prestar atenção, é prestar super atenção nas pessoas e no que acontece ao meu redor, para que nasçam e surjam as minhas personagens, né? Sim. É, essa potência que você tem, esse olhar para o outro também, né? Que isso Sim, é bem, bem eu tenho seu mesmo. muito, é muito meu, e cada vez mais eu sinto, sabe? Eu tomo posse disso. Sim, lindamente isso, né? Porque é tão difícil, as pessoas normalmente julgam. Ah, ator tem o ego inflado, então é tão legal quando você vê que tem esse olhar para o outro de uma forma Uhum, genuína na vida e que isso não é uhum, programado, né? Isso é muito, muito legal. uhum. Eu queria que você deixasse essa mensagem de Maiara para os atores iniciantes, para as pessoas que estão começando, as dificuldades nós sabemos que temos e que tem o próprio meio. Hoje mudou tudo, você que está aí nessa trajetória desde lá de trás, né? Hoje tem muitas outras opções, graças a Deus, mas Sim. é tudo diferente, vamos dizer assim, com a internet, com a globalização, streamings, outras plataformas. Então eu queria que a Maiara, já sedimentada, consagrada, deixasse um recado que você julgue importante para esses jovens atores que não são só jovens, hein, gente? Porque ator, atriz pode ser a vida inteira. Então, a pessoa que está ali com 60 anos, está fazendo um curso, quer fazer um trabalho artístico, ela é jovem na profissão. Nesse Uhum, sentido, queria sim. que você deixasse uma Eu, mensagem. eu, eu acho assim, estude, leia, sabe? Muito Ouça o que os atores mais experientes têm para dizer. Não entre na televisão ou achando que sabe tudo, porque a gente não sabe nada. É só o tempo. E eu acho que uma certa humildade para aprender que vai te fazer grande. Às vezes sim. eu sinto que alguns jovens, eles se sentem tipo o máximo, os melhores do mundo, mas na Por tão verdade pouco, não são, porque é só né? experiência, é só a vida ensinando a fazer a arte, é que vai te tornar um grande ator, uma grande atriz. É isso, Sim. ouça, aprenda É. e estude, estude, Sim, leia teatro, é né? isso. E eu fico grata de você falar sobre isso. Eu sempre tento pulverizar que a importância do estudo para o artista, para o ator, para a atriz, porque você não tem como dar vida a várias almas, a várias psiques, a vários personagens, se você não souber, se você não vivenciar, se você não ler sobre, né, não Uhum. estudar. Eu acho isso muito grandioso, uma dica maravilhosa e não poderia ser diferente dessa artista de alma nobre que eu tenho muito orgulho de ter tido aqui como Oh, presente para mim. querida, Vou muito agradecer de obrigada. novo, Márcio Azevedo e Val Rossano Filho por esse presente. Obrigada. Muito feliz, tá? Gente, obrigada por todos que ficaram aqui conosco, que elogiaram, que estão aqui, que são fãs da Maiara. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Vou deixar gravado para que vocês e ela mesma assistam depois com calma, se quiser. Então, Maiara, gratidão, me define. Obrigada, viu? Muito obrigada a você. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite, querida. Boa Beijos. noite.